Boa tarde, a paz do Senhor a todos quantos estão aqui e em qualquer outro lugar no mundo, ao alcance da nossa voz. Graças a Deus, estamos aqui na segunda semana de estudos, eu diria na continuidade, não segunda lição, porque a gente não tem que fechar primeira, segunda, terceira lição, a gente vai trabalhando de acordo com o que Deus vai conduzindo. E vocês aí que estão vendo, né? Talvez aí sentado, tomando um cafezinho, bebendo uma aguinha, comendo pão com manteiga, sei lá, mas no recôndito do celular, enfim, deitado na cama, na cabeceira, colocando o celular, mas também, acredito eu, numa atitude devocional, numa atitude de boa expectativa a respeito, acredito, a respeito daquilo que nós iremos transmitir no dia de hoje. Vamos orar. Erickson, é sua vez hoje. Por favor, ore ao Senhor, a fim de que Deus nos abençoe aqui, dirija esta reunião. Obrigado, Senhor, por estar com essa turma maravilhosa e na presença do Senhor para aprender, para seguir, para estarmos juntos em entendimento com o Senhor Jesus Cristo e Deus da nossa glória e paz. Desde já agradeço e muitas bênçãos e conhecimentos a essa casa e a esse curso, a esse projeto, a Casa da Graça. Muito obrigado, desde já agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E todos quantos têm voz, diga amém. Ainda bem. Não achar que alguém mudo aqui. Só. Ou então meio sem prestar atenção. Vamos recapitular aquilo que nós falamos terça-feira passada. Bom, eu vou começar por alguma dúvida que ainda tenho, por acaso tem. Ela tem. A gente tem. Vocês aí. Agora corro risco. Eu anotei aí. Você Tu não... apagou aqui? Não, Eu não tô achando. Foi Você falou. Você anotou no papel. Não fiz isso. provavelmente. Não, porque aqui tem um monte de papelzinho que eu vou tendo. Mas você lembra anotando. a tua dúvida? A minha dúvida acho que foi nessa coisa aqui de endireitar o caminho, as veredas, que é mais assim. A gente entende que nós recebemos Jesus como Senhor Salvador. Sim. Né? E ele nos chama como estamos, mas para viver algo diferente. Se a gente tem que endireitar as veredas, por onde começar? Bom, é interessante. Tudo começa no Espírito. Nós nascemos de novo. Então, a primeira resposta seria que o teu espírito estava morto, como diz Efésios 2:1, ele nos vivificou. Começa aí. A partir daí, ele vai atuando na nossa alma. Isso é, nas nossas emoções, na nossa vontade e no nosso pensamento, no nosso raciocínio. E algumas coisas que de resquícios, que de deformidades estão na nossa alma, emoções, razão, pensamento, sentimentos, sentidos, ele vai nos mudando. Então começa aí, começa assim. Nas emoções. Também. Agora, dizer a você exatamente onde é na alma, ele vai começar onde tem mais necessidade e aonde tem mais abertura para que ele atue. Porque é você que tem que se deixar, se submeter àquilo que ele quer fazer na sua vida. E a palavra vai agindo, iluminando e te mostrando quem você é. É como se você fosse fôssemos colocados diante do espelho, que é a palavra. E a gente vai se vendo. E em se vendo, vai deixando que Deus proporcione mudanças, deixando que isso aconteça, entregando a Ele, nos consagrando a Ele. Entendi. Por aí. Tá? Só que isso daí, entre a teoria e a prática, né? Aliás, eu ia perguntar a vocês, é uma pergunta, se vocês não quiserem, a gente está em público aqui, o que
claro, que vocês devem ter meditado sobre a palavra. No que, nesta meditação, ou neste exercício pela palavra, nesta ruminação da palavra, puderam vocês ter como benefício e possivelmente uma melhoria, ou uma possibilitação de melhoria. Vamos falar? Então, por que eu perguntei isso? Porque quando eu comecei a ler coisas em mim, não só assim, eu tenho que me vestir, não foi isso. Foi o que porque assim, eu sempre me preocupei em investimento. Mas aí eu comecei a fazer como é que chama? Recapitulação? Isso, assim, eu falei assim, peraí, mas eu não trabalhei isso na minha vida. Eu tenho isso, e aí eu fui lá no profundo, lá no buraco. Não é? Eu tive a morte coragem. niveladora, né? Ou a Isso. foto, ou o espelho, você se viu. Isso. E aí começou a me incomodar coisas que eu falei, será que é porque eu tô lendo ou se é realmente algo que eu tenho que mudar ou que analisar, entendeu? De coisas assim, até mesmo de como conduzir os meus filhos, como conduzir o meu casamento, a minha casa, o meu trabalho. E isso começou, aí eu falei, por onde eu começo? O que está errado aqui? Você começa por onde o Espírito te disser que deva começar. Porque a palavra ela vai trabalhando, eu vou falar sobre isso hoje, a palavra vai produzindo uma reação em você. Né? E você vai mudando segundo aquilo que a palavra vai promovendo. Ou vai atuando em você no sentido de que você tem uma reação. Então, onde você tem essa reação, segundo onde a palavra atuar, e o Espírito te falar, é o que você vai fazer, ou procurar fazer. Fui claro? Sim, sim. A minha dúvida do sentimento é o tempo das coisas. Eu vejo que eu sou muito, né, de rápido, reativo. Acelerar. E eu tomo às vezes algumas como é que eu vou dizer? Não sei se correção ou Punição? conhecimento, não, autoconhecimento, autocrítica, para olha, o tempo não é meu, o tempo é do Criador. É do Criador. E aí às vezes eu me peco fazendo essa... Dependendo da profundidade, da incrustação do problema ou da dificuldade que a gente tem, maior vai ser o trabalho. Né? Eu preciso administrar esse tempo. Por exemplo, a minha casa precisa de tempo. Sim. Um navio, a nossa casa. De 5 em 5 anos, ele vai para o estaleiro fazer uma docagem. Tá? Que é uma manutenção. Exatamente. Por quê? Você olha ele por fora, tá bonitinho. Porque todo mundo tá lá, né? Passando a tinta, tirando a ferrugem, mas por baixo, né? Por dentro, eu diria, né? Não está. Então, na medida em que aquilo que está preso à nossa alma, que é negativo, está, como eu disse, incrustado, vai tendo mais trabalho. E para tirar aquela incrustação, tem que dar um jato d'água forte, ficar muito tempo ali. Né? Eu vejo isso com a minha família também, né? Pois é. Então leva mais tempo. Né? Leva muito mais tempo e aí tomara que alguém que esteja me assistindo não entenda muito bem disso, porque talvez eu esteja dando a informação não muito certa. Mas quanto mais profundo, pior, mais difícil. Entendeu? E o trabalho é aquilo que eu disse, martelo que esmiuça a rocha. O nosso coração está tão duro, está com tantas lajes, né? Que Deus tem um trabalho, não por causa dele, por causa de nós. Né? Porque se ele trabalhar mesmo de uma vez, acabou, você não aguenta. Deu pra gente. E essa casa, ela tem que, pra gente deixar ela... Porque o que acontece é o seguinte... Construir, a gente também tem que... Isso é um mistério, né? Eu acho. Que é concomitante. Isto é, ela vai
sendo edificada aqui, né? E vai sendo edificada abaixo, para baixo, concomitantemente. É como se ela estivesse descendo e subindo ao mesmo tempo. Tá? Não é a alma construir primeiro o terreno, depois. Não, quando a gente lê a palavra, quando a gente. Por isso que assim, eu fiquei muito assim. Eu passei um tempo de ler muito a palavra e ministrar a palavra. Então você ministra o que está na palavra. E quando você vai ministrando a palavra, você vai começando a pensar, mas eu não pratico, eu não estou vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Na igreja, isso é muito bacana. Tomara que a pastora Ana Maria esteja me ouvindo, né? Eu vou mandar para ela. Existem especialistas. Na igreja, né? Existem especialistas, porque existem áreas que eu, como pastor, às vezes não consigo trabalhar devidamente com o clínico geral. E aí vem um endócrino, e aí vem pessoas que trabalham em áreas específicas. Por exemplo, tem pessoas que trabalham bem com família. E na igreja tem isso. Tem pessoas que trabalham bem com crianças, com famílias na área de crianças. E assim, sucessivamente assim, compartimentalmente, vai trabalhando. Não sei se falei certo, tá? E isso é lindo, né? Porque na igreja existem especialidades. Tá? Eu, às vezes, não consigo dar conta de uma coisa. Aí tem as senhoras. Tá? Na igreja, por exemplo, lá de Cabo Sul, apesar de ser pequena, tem um departamento de senhoras. Minha esposa e a Jucimara trabalham com senhoras. Porque tem assuntos que só elas vão ter a peculiaridade e a especificidade para resolver. Ou a expertise para resolver. Eu não tenho tanta. Aliás, nem posso. Algumas coisas eu nem posso. Então, e isso vai sendo trabalhado, né, funções pelo Espírito Santo, pela palavra e pela igreja, né, de acordo com as especialidades de cada um. Às vezes até um membro, não precisa nem ser um membro que é bom de conselho. Tá? Assim funciona a igreja. Então é um trabalho que, olha, vai demorar muito. Talvez você baixe a sepultura e ainda não tenha acabado. Porque nós vamos sendo aperfeiçoados, né? Não dá para ter pressa disso. Não tem tempo. Eu aprendi que não é no meu tempo. Agora, tem pessoas que crescem mais rápido que a outra. Olhando assim, né, eu, como pastor, o pastor ele tem um olhar clínico. Tá? Eu vejo vocês com possibilidade de crescer muito mais rápido do que muitas outras pessoas. Por quê? Porque vocês procuram, porque vocês querem, né? Eu sempre coloco fé e ação. E na medida... Eu tento... A fé é você ter certeza que Deus está te abraçando aqui, ó. Deus está... E na medida que vocês fazem isso... E a ação é você agir fazendo o bem, fazendo o certo. E na medida, com o Espírito Santo sempre atuando. Sozinho não consegue. Então, deu para responder as Sim. Alguma outra dúvida? Na preparação do terreno vocês viram muita coisa. Tá? E eu acho que isso uma leitura só vocês vão se relembrar. Sim. Tá? E eu parei aqui no João Batista. João Batista foi esta voz. Voz do que clama no deserto, preparai os vossos caminhos, né? Enfim. Endireitar as vossas veredas, está aqui em negrito, todo vale se encherá, eu expliquei isso, né? Sim. E todo monte, todo outeiro, enfim, expliquei isso tudo. Todo coração de conversa está mergulhado em um relevo caótico, é o nosso caso. Vai melhorando, né? Vai se deixando trabalhar. Uma vida sob alternâncias em caminhos cabrosos, desagradáveis, tem que ser preparada. Mas a casa, ainda assim, na medida que o nosso coração vai sendo preparado, também Jesus como fundamento, é como se ele estivesse cada vez indo mais fundo. É como se a raiz estivesse se aprofundando cada vez mais. Tá? Quanto mais a gente, seria assim, quanto mais, no papel, vou achar, quanto mais a gente permite Jesus entrar, mais a gente cresce. Isso, mas concomitantemente ao que cresce para baixo,
cresce, Fortalece em pra cima e cresce. Exatamente. Tá? Não é uma coisa, primeiro uma coisa, depois outra. É concomitante. É ao mesmo tempo. Entendi. Tá? Enfim, se Jesus vier agora e você estiver em santificação ou em progresso, você vai tranquilo, salvo. Entendeu? Vamos lá. Então, vamos aqui. O fundamento é absoluto. Existem coisas que são importantes e coisas que são necessárias. E devemos saber distingui-las. O que é uma coisa importante? Qual a diferença entre importante e necessário? Acho que necessária vem da palavra necessidade, né? Parece até um pouco. Às vezes o necessário é o que nós necessitamos de imediato. Isso. E de importância pode ser uma coisa mais a médio ou longo prazo, uma coisa projetada. Eu acho que é isso, não sei. Eu peguei uma colinha aqui, não tá aí não. Eu imagino que seja isso, porque as duas são importantes. O necessário, ele é importante, parece até um sinônimo. O necessário é imprescindível. É aquilo que não se pode dispensar. E o importante é aquilo que merece consideração, mas não é urgente, não é imprescindível. Então, mais ou menos o que eu pensei. Um é médio ou longo prazo, o outro é mais imediato. Eu imaginei assim, chamado e propósito. Explica. Chamado, você tem um chamado, né? É importante. Mas trabalhar. o propósito é necessário. Não adianta você ter um chamado sem saber para onde direcionar. Pode ser também, né? Isso daí. Agora, vindo para casa, o que é necessário? Ali, vamos lá, pensando que a nosso alicerce é o coração. Por exemplo, Né? não dá, aqui, olha, não dá para julgar, nada aqui dá para julgar, tudo aqui é necessário. Porque senão não tem casa. Sim, não dá para ficar mais Mas, sem isso aqui, a casa vai ficar com muita dificuldade de ser edificada. Não é? Então, eu vou continuar lendo aqui. Entendi, então. Onde eu parei. É assim, aqui. Coisas importantes são coisas que precisamos, são boas, que têm grande valor para nós, mas não imprescindíveis. Eu tentei explicar aqui, eu acho que deu para explicar. Coisas necessárias são coisas absolutamente indispensáveis, que não podem deixar de ser. O fundamento da fé são necessários, pois nestes apoiamos toda a nossa fé. Então, a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é imprescindível? Jesus. Ou quem é imprescindível? Jesus. O fundamento. Se não houver o fundamento, até pode se construir a casa, mas não vai ser uma casa bem edificada. Não vai ser uma casa, né, aprofundada, vai ser uma casa que provavelmente, né, vai ter problemas. Não são coisas relativas, que com o tempo pode variar ou adaptar a uma determinada situação. Que é absoluta, né? O fundamento nunca vai mudar. São absolutos. Nunca se revoga algo que há. Então, o que determina que nós somos cristãos, que somos salvos? O que determina a nossa salvação? Ou o que determina a nossa casa? Ou o que determina a construção de uma casa verdadeira em relação à salvação? Jesus. A base. Então nós vamos estudar agora quem é Jesus. A gente vai estudar agora tendo um conhecimento, pelo menos básico, de quem é Jesus. Tá? E aqui, Jesus, o fundamento. Nós vamos, porque não adianta a gente construir a casa se nós não conhecemos Jesus. Tem que conhecer Jesus. Claro que cada um de vocês tiveram um encontro com o Senhor.
Lógico. Mas eu preciso conhecê-lo profundamente, como o Jó falou. Antes eu só conhecia de ouvir, hoje eu te vejo. E nesse conhecimento ele diz o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Foi um conhecimento antecipado, muito antecipado da revelação do Evangelho. Jó, ele teve o conhecimento quanto à ressurreição, coisa que, né, era uma situação muito antiga. Bom, vamos lá. Se nós não conhecemos a Cristo, não devemos dar um passo sequer rumo à dianteira. Como caminharemos se não conhecemos bem o caminho? Ora, quem é o caminho? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós a gente até teve uma conversa sobre isso, que assim, nós, né, humanos, homem, né, não morremos, né, na verdade, a gente só continua o plano. Se você tem Jesus, você encontra ele, né? Então você dá sequência, né, a uma nova vida. Sim, exatamente. Um dos apóstolos, ele falou assim, deixa eu achar o texto aqui. E eu acho que Jó, até o fim dele, ele não botou um fim, ele acreditou numa continuação. Claro, né? Então, claro, a eternidade ela é. Ele acreditou no Deus dele, no nosso Deus, né? Então, como nós vamos caminhar pelo caminho se nós não conhecemos? Como? E quem é o caminho? Jesus. E a quem a gente tem que conhecer se o caminho é Jesus? Jesus. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou começar a mostrar quem é Jesus. Uma cristologia, né? Prática. E a primeira, vamos continuar lendo aqui para eu não deixar de abordar nenhum. Então, porque eu tenho a mania de ir lá para frente. Então eu vou. João, abram as suas Bíblias em João 14:6. Eu esqueci a minha. Estava aqui escrito, eu estava procurando na. Eu esqueci a minha. João 14:6. Cristão sem arma. Cristão sem arma. João 14:6 é um texto conhecido. Um texto muito conhecido. Mas eu queria ler ele todo. A gente vai ler. Tá? Vamos ler. Vou ler o texto no seu contexto. Vai no 5, 14. então. Vai ler desde o 1. Eu vou ler a partir do 3. Não, vou ler a partir do 2. Vou lá. Na casa de meu pai, 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aqui fala de casa, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Aí, nosso amigo Tomé, escolheu na maionese. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como vamos saber o caminho? Ora, ele não sabia de nada. Ele estava lá completamente fora de contexto, tá? Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Basta, disse Jesus. Filipe,
há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Jesus estava dizendo para eles que estava ali o caminho. Jesus estava dizendo para eles que estava ali a solução. E que o próprio Pai, como destino, estava ali porque Ele, o Pai, estava ali. Ok? Então, vocês sabem o caminho? Jesus. Vocês conhecem Jesus? Estão com centro. Precisamos, agora nós vamos continuar, tá? Continuando aqui. Conhecer Jesus, depois do 14:6, conhecer Jesus é uma longa jornada. E ele, em seu evangelho, se dá a conhecer. E Oséias diz, Oséias 6:13, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhece sim. Teve um encontro com Ele? Conhece, com certeza. Porque o Espírito Santo que está em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então conhecemos o caminho e conhecemos a nossa própria condição de caminhante, a nossa identidade como caminhante. Conhecemos o caminho e conhecemos quem nos conduz ao caminho e conhecemos nós mesmos, a nossa própria identidade, que vamos pelo caminho. Então, já começamos. Então, a casa já começou a ser construída, porque o Espírito Santo já foi lá no fundo do nosso coração, dando a gente nova vida. E agora se abriu o nosso entendimento a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda precisamos conhecer. É uma progressão. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando começamos pelo fundamento. E ponto por ponto, nós vamos elencando, gostou? Nós vamos elencando quem é Jesus. E vamos começar, eu vou continuar lendo aqui, senão eu vou lá na frente, se eu começar a falar, eu vou lá para frente, e eu quero ter ainda mais que eu estou falando aqui para os irmãos. Toda edificação precisa de fundamento, base, e sem ela a casa ou o edifício corre risco de cair. Por isso muitas pessoas se desviam, porque apenas conhecem no lampejo, um flash, e não se aprofundam no conhecimento de Jesus. Isto é, não prosseguem no caminho porque apenas conhecem o caminho em parte. A partir de um determinado momento ele se perde. Por quê? Deixou de conhecer a Jesus, isto é, o caminho. No final do chamado Sermão da Montanha, Jesus faz uma severa admoestação. Por certo, não ao descrente, mas àquele que julgava estar nas fileiras da lei, ou no nosso caso, da religião cristã, ou para os mais ousados no Evangelho. Aqui devemos atentar para a responsabilidade daqueles que professam o nome do Senhor e que têm a atenção de todos como mensageiros de Deus. Abram suas Bíblias aí, deixa eu ver aqui o texto, eu estou indo lá para frente, está no texto, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, que é parte do Sermão da Montanha, aliás, o final. Tá? 5, 6 e 7 são os capítulos relativos ao Sermão da Montanha. Uma das partes mais bonitas. Alguém diz que se rasgasse a Bíblia toda e deixasse só esses 3 capítulos, a gente já estava bem. Olha, esse Sermão da Montanha. Bom, vamos ler a partir do versículo de número 3. Eu não quero tomar tanto. Dos 15. 15? Todo ele é bonito, né? Mas vamos a partir do 15, porque ele é o contexto do texto que eu quero abordar. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
me perdoem a conotação que quero dar, tá? Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos loubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos conhecereis a árvore. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu vou parar aqui, porque aqui tem uma palavra-chave. Iniquidade. Jesus não conhecerá estes homens. Então a palavra-chave é conhecimento. Conhecimento de quem? Jesus. Estas pessoas, apesar de serem religiosos, ele fala aqui para os religiosos, apesar de serem pessoas tidas como profetas, como expelidores de demônios, não conheciam a Jesus. Claro, Jesus diz que não as conhecia. Talvez elas pensassem que conhecessem Jesus, mas não há essa reciprocidade. Nem eles conhecem Jesus e nem Jesus os conhece. Vamos continuar. Todo aquele, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Sobre Jesus. A religião, ou grupo, ou a igreja que não tem Jesus como fundamento e não tem os aspectos, a essência de Jesus como conhecimento e como aplicação para a sua vida, é casa construída na areia. Está escrito aqui. Tá? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, o que nós vamos estudar, ainda que nós já tenhamos tido conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é ter mais conhecimento ainda para nos aprofundarmos cada vez nele, para nós nos firmarmos cada vez nele, para que a nossa casa seja mais alta e mais forte, já que tem um fundamento forte e profundo. Então, através da essência, que eu vou colocar um pedacinho, através daquilo que seja Jesus, em sua essência, que é aprofundado em nossas vidas, cada vez mais o conhecendo e colocando essa essência dele em nós vamos crescendo cada vez mais. Essas particularidades dele, que nós vamos estudar Jesus como Senhor, nós vamos estudar Jesus como palavra, nós vamos estudar Jesus como sumo sacerdote, nós vamos estudar as várias facetas do Senhor Jesus Cristo, introduzidas em nós, e sorvidas por nós, a fim de que nós cresçamos para baixo e para cima. A essência, porque Jesus não é só palavra de ao vento, a gente vai estudar isso agora, daqui a pouco. Ele é poder, ele é vida, ele promove mudanças, ele promove firmeza,
em tudo quanto nós precisamos, como essência de Deus, para as nossas vidas, para que a gente cresça cada vez mais e se aprofunde cada vez mais. Ele e nós. Tá? Crescendo cada vez mais. O crescimento está pautado nisso. Tá? Então vamos lá. Tá complicado? Não, tá. Ok. Vamos lá. Aqui devemos atentar, eu vou voltar aqui no parágrafo. Toda edificação precisa de fundamento, base, e sem ela a casa de edifício corre risco de cair. Eu li o Sermão da Montanha, o texto aqui, né? E falei da casa construída sobre a rocha. Vou continuar lendo. Que caiu a tempestade. Vocês podem me exemplificar vento, tempestade, água subindo, que são elementos que vêm contra nós, tentando destruir a nossa casa? Exemplifique. Elementos que... Tranquilo. Elementos naturais ou Espirituais, claro. Espirituais com Natural aqui é a chuva, que a gente não sai de casa. mas na nossa vida. espiritualmente, claro que a gente remete às coisas materiais, na natureza, por exemplo, às coisas espirituais. Sim. E Jesus faz essa colocação aqui, né, da chuva, das águas que sobem, das tempestades, né? Então eu estou perguntando, pedindo a vocês que exemplifiquem algo na vida da gente que tenta destruir a nossa casa. Eu acho que É tanta coisa. tem. Palavras, né? Palavras nocivas, as permissões da vida, por exemplo, tudo é permitido. Dois pesos e duas medidas. Tudo é permitido no mundo. E a palavra de Deus, e Jesus Cristo não pregou. Eu tenho um ditado que às vezes eu estou muito feliz, tipo assim, eu senti uma inspiração e eu quero fazer um projeto. Aí eu falo assim, do nada eu fico triste, aí eu peguei uma seta, era para ter deixado passar. Tem muita coisa que a gente pode falar. Agora, de forma geral, nós temos elementos de dentro, nós mesmos, Nossos questionamentos. de fora. Vou dar um exemplo prático. Eu estava em casa, dormindo, de repente eu saí para fazer alguma coisa. E eu não sabia que a minha casa estava com água no chão. Estava escuro, eu fui. Mas eu subi e desci. Com essa minha perna aqui, não sei. Meus dentes bateram, né? O dedo dele assim, ó, que ele se apoiou, cortou, mas sangrou. Então, como ilustração, há elementos na nossa própria casa que fazem mal a nós. E o pior deles, chama-se pecado. Existe o pecado, como eu diria que isso são pecados como consequência, na Igreja Católica fala muito isso, o pecado como origem, eles chamam de pecados originais, o pecado venial, né? Estão no Catecismo Católico? Sim. Estava lá também. Então, mas é correto. Existe o pecado é o pecado de Adão. É o pecado que veio em você e em mim desde que a gente estava no ventre materno. Tá? A gente nasceu pecador, mas a gente não nasceu pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. Gostou? Isso foi legal. Paulo falou muito disso. Romanos? Eu tenho uma dúvida. Romanos foi pecado do início ao Por causa fim. de Jesus. O que acontece? Teologicamente. Porque o que acontece? Aquele demônio. Nós éramos pecadores, né, de Adão. Mas quando Jesus vem, esse pecado não é anulado, a gente continua nascendo sob o jugo do pecado de Adão. Sim. O pecado, ele vem,
hereditariamente até a mim. Né? Sim, é o pecado como origem, é o pecado como diria, hereditário. Tem outra palavra aqui teológica que eu não lembro. Nós sim, nós nascemos pecadores. Tá? Nascemos pecadores. O que eu falei, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, eu pensei que, assim, que Jesus não veio para levar sobre si os nossos pecados. Sim. No caso, não os nossos, porque a gente não era nascido, né? Mas dos outros. Aí ele morre, mas aí continuamos nascendo, que aí chega a nossa vez agora. A gente nasceu, mesmo depois da morte de Jesus, a gente continua com esse pecado? Se nascemos com a natureza pecaminosa. É claro que uma criança é diferente. Aí não vou tratar disso agora, que isso aí é bem patio de criança, que não vou entrar nisso agora. Mas nós já nascemos com a natureza adâmica, com a natureza pecaminosa, com o germe do pecado, ainda que latente, né? Ainda que latente lá dentro. Todos pecamos, ainda que esse pecado não seja abusivo numa criança, ainda nós nascemos pecadores, todos pecaram, porque Adão pecou, e nós nascemos com esta natureza adâmica. Quem dá jeito nisso é o Senhor Jesus Cristo. Então não é o fato de que ele morreu e nós nos livramos desse pecado anterior, mas ele é o caminho para a gente se livrar essa dessa possibilidade. essência. O que acontece com a criança é que ela é inocente. E Jesus disse, né, que delas é o reino dos céus. Então, isso é um mistério, não vou entrar nisso agora, mas a criança inocente delas é o reino dos céus, como disse Jesus. E acabou. Agora, com quantos anos? É que aí entra no mérito, né, cheio dessa linha, entra no mérito que a criança, ela prefere ter paz do que razão. Então, ela é inocente nisso, ela não guarda, não rumina, né? Ela não tem a maldade de o que você me fez. Não, eu prefiro te perdoar para a gente continuar brincando. Ela não tem uma consciência de pecado. Entendi. Né? Enfim, na medida... É porque muita gente questiona isso. Qual o sentido de dizer... Qual o sentido de dizer que ele levou sobre si, mas ele não levou para todo mundo, ele levou para aquele que crê nele. Isso, exatamente. Senão não tem fundamento. Eu ia fazer uma brincadeira. Pensei que você ia perguntar, quebrou alguma coisa? Não, é porque eu não tinha visto. Eu me contive quando ele mexeu. Eu falei, ai meu Deus. Mas ele já tinha perguntado também. Tô bem. Então, vamos lá para a segunda parte. Vamos ler aqui, que eu acabei não... Tem nenhuma dúvida aqui, né? Não. É porque são coisas simples. Sim. São coisas simples, né? Mas que eu tenho que falar. Talvez você aí, tá falando, você já sei, tudo bem. Mas aqui a gente está começando do começo. Daqui a pouco a gente vai chegar em coisa mais complicada. Bom, tá aqui. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. No contexto desse texto, Jesus está falando sobre os falsos profetas. Jesus está falando sobre aqueles que exercem uma religiosidade, uma religião, tá? E diz para eles qual é o destino deles. E faz uma comparação deles, ou da situação deles, ou daquilo que eles constroem, com duas casas. Então eu pergunto, vou voltar a perguntar, eu já respondi até, aquilo que pode derrubar uma casa são as tempestades,
é a chuva, os problemas da vida, as tribulações da vida e o pecado. Esses se remetem contra a nossa casa todos os dias. Não adianta. No mundo tereis aflições. Todos os dias a gente tem contra nós alguma coisa a nos açoitar. Não é isso? Sim. Ah, ore por mim, amém. Graças a Deus a gente ora. Em oração, claro que vai ter seus efeitos. Mas, acima de tudo, o que vai nos manter firmes é a solidez que nós temos sobre a rocha e a profundidade da casa que nós estamos construindo sobre o nosso próprio terreno do coração. Se nós não tivermos esta firmeza, isto é, se Jesus não estiver nos abastecendo, né, com as suas prerrogativas, com a sua essência, nós não teremos uma casa forte, não. E a gente vai ficar sempre dependendo de um que a gente fica encostado no outro. Já viu uma casa que é construída, mas ela fica assim na outra? O maior medo das pessoas é que elas não acreditam em Jesus É Cristo. errado quando alguém Porque pede se elas pra não, você orar, se elas eu não, falo assim, vamos orar. não aceitam Não. ele entrar, Eu não né, falo assim, eu na vou orar nossa com você, vida, não. Vamos orar. Eu não Porque falo. a pessoa... ela não ora pela Você fala pessoa, assim, ela ora ora por junto mim. com a Não. pessoa. Vamos orar. Claro. Vamos É orar? isso aí, pastor. Eu tenho muita dificuldade de orar em voz alta. Com o tempo, Rafael, você tem só É, 6 não. meses, cara. É uma questão de prática. De né? prática. Isso. Não, entenderam isso daí? Te dá umas dicas depois. Se Eu você aceito. não conhecer Jesus profundamente, você vai ter dificuldade de construir a casa. Se conhecer Jesus superficialmente, vai ter alguns problemas. Tá? Se não crescer para baixo, não vai crescer para cima. É como se a gente fala de Jesus sem conhecer, só conhecendo assim, É. como eu achava, né? Eu achava que ele veio, né? E acabou, na minha opinião, as crianças não levavam o pecado de, tipo assim, porque eu cresci assim, tem que batizar os meus filhos, só o Breno, o Davi eu não batizei não, ele se batizou. Tem que batizar porque foi feito no pecado. É do pecado. E aí eu falo, mas o menino é tão inocente e que estava de olho aberto. O menino dorme de olho aberto até hoje. Não fechou o olho. Ele dorme de olho aberto. Ele dorme de olho aberto. Então, assim, eu posso Também dizer dá um que eu susto conhecia e que eu Como é que você dorme busco de olho fazer a aberto? vontade dele. Mas se a gente não se aprofundar, era uma coisa que passava por mim. Eu sempre entendi que Jesus é o caminho. Porque se Deus é o caminho, Deus colocou. Qual é esse caminho? O caminho Pra quê? certo, da verdade, Pra da quê? vida, Pra chegar onde? para chegar ao lado dele, para ficar ao lado Era por dele. isso que eu era expulso, que eu queria saber para chegar onde? Um Opa, caminho Para para chegar ao Pai. Ele fala que na casa do pai há muitas moradas. Para chegar ao Pai, eu tenho que Pegar o caminho. pegar o caminho, que é o Sem filho. caminho. Pois é, mas o filho não é só o caminho no sentido de estrada. Não, ele é o caminho no sentido de essência, de encaminhamento. de ter uma vida diferente? Também. Não só uma vida diferente, é uma vida correta, de acordo com que agrada a Deus. Ele tanto é um Nosso caminho Pai. no sentido de indicação, no sentido geográfico, né, espiritual, como ele é o condutor no teu íntimo. Ele vai te conduzindo pela palavra, te falando e te dando forças. Porque senão você não chega. Não é só saber o caminho, é ter em si o caminho. Está muito filosófico demais? Não. Não, tá perfeito. Ter a essência do caminho em si. Sabe? Por quê? Pode chegar uma hora que o caminho fica escuro. Sim. E aí, como é que você vai seguir? Como é que você vai se sentir na escuridão Ele tendo a vai luz? te Âncora para os meus pés, é tudo. Ele vai em você. Eu já penso assim, te seguirei até o fim. Sim, mas Com ele. o Senhor Jesus Cristo não é só o caminho, ele é o caminho. Entendeu? Ele é você. Ele é tudo. Ele Todas está as em coisas. você. E mesmo que os caminhos sejam de percalço, e são, Tortuosos. porque o caminho que ele seguiu foi um caminho difícil. E você
você vai seguir os mesmos caminhos que eles. Estando com ele. De sofrimento. A gente vai seguir com dificuldades, mas com ele nós dando condições para isso. Não é? E aí é aquela questão de fé. Você tem que crer, mesmo que pareça difícil e intelectualmente complicado, mas você vai seguindo. Você vai seguindo. Enfim. E a nossa visão é que, às vezes, a gente, no nosso âmago, a gente fala que é impossível. Sim. E sai assim. É verdade. Sem a gente querer. Parece uma coisa... Mas eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Né? E ele nos ensinou isso. Nos ensina até hoje, né? Mas por que as pessoas têm medo? Porque toda pessoa tem ainda em si os resquícios do velho homem. E o velho homem... Eu sei que parece uma pergunta, parece uma pergunta boba, mas por exemplo... sempre quer se esconder, que nem Adão lá no princípio, né? O Breno tem esse questionamento. Porque olha a diferença do que ele falou para a diferença que está na palavra. Jesus é o caminho e ele dá a direção. E ele é a direção. Você vai seguir Jesus. Seguir Jesus é trilhar os passos dele. Humanamente falando, tu quer morrer pela humanidade? Seja sincero, amor. Eu não. É muito difícil. Dá meu filho. Você vai dar seu filho. Eu sempre falo isso. Eu não dou meu filho pela humanidade. Quem quiser. Então isso dá medo, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e ande. Então, claro que a nossa cruz é bem mais leve do que a de Jesus. Nesse a si mesmo. Você não tem vontade, é a Não, vontade de Deus. exato. E aí? Deus fala pra você, Contexto. larga a Cristiane e vai pregar minha palavra. Tu vai sair falar assim, rindo? Ai, foi de Deus. Ou tu vai sofrer, vai. Então, Forte agora, né? Agora eu entendi. Exemplificou. entendeu? É isso que dá medo, não é? Eu falei errado. Cruz, não. A cruz são os elementos que você tem que suportar para seguir a Cristo. E não pode largar, abdicar, sabe? Ela falou do ego. Na primeira dificuldade, nos primeiros problemas, né, nos primeiros percalços, muitos desistem. Então, vamos voltar aqui. Que a gente hoje não vai andar muito no mesmo jeito. Mas vamos lá. Aqui fala da construção da casa sobre a areia. Tá? O que é construir a casa sobre a areia? É fácil de responder. Não tem firmeza. Não tem firmeza, tá. Mas o que é areia? Tá, você está falando do ponto de vista de você e o fundamento. Tá? Sim. Tá. Agora, o que é o fundamento areia? No sentido de você colocar isso no sentido espiritual. Seria esperar de Deus algo que se ele não te der, a fé diminui? Ele fala aqui, são várias coisas, mas eu quero usar o contexto. Eu acho que não tem força. Quando você lê um texto, Eu entendi. você deve interpretar ele pelo contexto. Tá? É uma das regras que a gente tem de interpretação bíblica. Então ele fala aqui das pessoas, dos líderes, né? Porque ele está falando aqui para os líderes. Ele não escuta a palavra, escuta, né? mas não executa aquilo que está ouvindo. Se você tiver como fundamento da tua vida o homem, ou a religião, ou aquilo que algum guru te diz, sabe? Você não vai chegar a lugar nenhum. Aqui ele está falando dos falsos profetas. Aqui ele está falando dos maus sacerdotes, que não produz frutos. Tá? E em cujas pessoas nós depositamos a nossa fé. Ou em cima dos quais, ou através dos quais, nós construímos a nossa casa. Ok? Então, às vezes, ou muitas vezes, a religião vai falhar. Às vezes, um determinado líder vai falhar. É claro que a gente aproveita o que de bom tem lá. Mas colocar a nossa fé, colocar o nosso foco, se basear na religião, se basear nos dogmas humanos, enfim, é construir a casa sobre a areia. Não tem sustentação. Não tem.
tem Jesus. Então, religião, por isso religião não salva ninguém. A não ser aquilo que a religião pregue quanto à verdade de Cristo. Se a religião prega a verdade de Cristo, nessa religião, dentro daquilo que eles te ensinarem, tudo bem. Agora, saiu de Jesus Maomé e Buda e mais não sei quem, e Maria. Tá? Maria não é nossa base. Não. Ela foi uma santa mulher. Eu estou falando dos católicos, tudo bem. Ela foi uma santa mulher? Foi. Maravilhosa? Foi. Mas ela não é a nossa base. A nossa base é Jesus. Santo nenhum é a nossa base. Eles podem até dar bons exemplos, mas a essência, a bênção, a luz, o poder salvífico, ou aquilo que mantém a gente firmes, é o Senhor Jesus Cristo. E santo e Deus algum. Mesmo que falem coisas bonitas. Tá? Porque Jesus não é só, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não é só aquilo que ele diz também, mas é aquilo, o que faz diferença não é aquilo só que ele diz, mas é aquilo que ele é. O que ele viveu. Tá? E ele viveu. E só ele tem esse poder para nos dar firmeza quanto aos. Só ele pode dizer, eu sou o caminho. Só ele pode dizer, eu sou a verdade. Só ele pode dizer, eu sou a verdade. Só ele, sem ele não tem salvação. Só ele, nem o Pai. Nem pode caminhar. Então, é muito bonito você ver a história de um santo. Eu gosto até de ler. É muito bonito você ler e atentar para os exemplos de Maria. Sim, foi uma grande mulher, mas ela não dá mais. Eu não posso pautar a minha vida, né, naquilo que ela foi. Tá? A minha vida é pautada em Jesus Cristo. Porque ele é o Filho de Deus. Salvador, Salvador, justo. é o Messias, o ungido. Tá? Isso é muito simples para nós, mas para as outras pessoas não. Elas colocam em paralelo uma forma de sobrevivência espiritual. Não tem, não há outra, somente Jesus. Todos os caminhos levam a ele. Ou ele é o caminho. Então, É ditado popular, né? Todos os Ah, tá. caminhos levam a Deus. Vamos lá. Não é, você tá ali, Não, né? Não tem? Só tem um. Isso, exatamente. Tem. Toda edificação precisa de fundamento. Já vi isso aqui? Já. Jesus é o nosso fundamento, o terceiro parágrafo aqui. isso. É o fundamento da casa da salvação, da casa da graça. Porque ninguém pode, olha só, eu estou falando, eu falei antes, e agora se confirma aqui. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, nem religião, nem profetas, nem pregadores, não tem outro fundamento, somente Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Muitos inadvertidamente o fazem, incorrendo num gravíssimo erro, trazendo sobre si e sobre os seus seguidores consequências fatais. Não basta ter uma casa parecida com a casa da graça, é preciso ter o alicerce e a matéria-prima corretos. Abram aí no 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios 3,12. Isso difere, né? As religiões. Pode ler. 1 Coríntios 3, 12. Não, tô achando. Eu tomo umas. Vamos lá. É 3. Isso. Peraí. Capítulo 3, Vou versículo voltar 12. Vou voltar pra onde? Tu tá pra onde? Tava no índice, tava em Atos. Se alguém Tira a chave também. Depois. 3, 12. Se achou. É depois de Romanos. Por isso que eu. Atos Romanos. Estou até passando. Tessalonicenses. Não, essa minha Bíblia. volta muito. Volta muito. Pode voltar. Efésios. Pode voltar muito. Volta. Coríntios. Primeira, 3, 12. 3:12. Cheguei! É
isso aí. Mas creio que muitos velhos ainda Pode não ler, sabem Cristo, fazer por favor. isso. 3, 12 e 13. Sério? Sim. Não, é 3, 12, por favor. 3:12. Isso. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, tô dando certo, né? Isso, tá certo. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Até onde? Tá bom até aí. É o seguinte, eu vou colocar uma outra figura, tá? Aqui é o fundamento. Sim. Vamos supor, uma suposição, que a nossa casa esteja sendo construída. Está. O texto fala sobre vários materiais que a casa é construída. Ouro, prata, pedras preciosas, que são as obras feitas tendo como origem Deus. Tá? A essência é Jesus. Então, a substância ou material desta casa, se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, ótimo. Agora, qual é o segundo grupo colocado aí? Palha, Madeira e feno. Feno e feno. e palha. Isso? Então, as obras que têm como origem Jesus, por exemplo, eu dou um copo d'água para Noemi. Uma obra simples. Tá? E se essa obra que eu fiz não foi para me vangloriar, não foi para dizer que eu sou bonzão, mas foi por amor, foi para servi-la, mesmo que sendo simples, essa obra é de material bom, porque teve como origem Deus, a partir da ação dele em mim. Então essa construção, lá no juízo, ou lá no tribunal de Cristo, vai permanecer. Agora, se eu faço, vou pregar, vou cantar, vai ser chamada cantora voluntária. Luzes. Holofotes. Holofote. Que tipo de obra é essa? Espiritual? É uma obra que vem da carne. Ok? Então, isso aqui vai determinar a construção da casa. E se ela vai permanecer diante dos olhos do Senhor Jesus Cristo, que são, como chama, de fogo. Deixa eu fazer uma brincadeira com você. Entendeu? Então, as obras, a substância da casa é determinada pela origem do material. São obras feitas no amor, são obras feitas pelo Espírito e que frutificam. Falando da questão da árvore, que frutificam, porque são frutos bons. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Crente denorex, parece, mas não é. Jesus olhou para aquela figueira frondosa, bonitona, e procurou lá o quê? Frutos. Ele estava com fome. Viu algum fruto? Apesar de ser toda bonitona. Que negócio maravilhoso. Okay? Então, volta a dizer, isso aqui determina. Estou botando numa outra ótica, tá? Então, a gente precisa ter obras espirituais, ter obras do Espírito, em tudo, no olhar, no gesticular. Não fala. Olha, esse é o problema. Mas é uma obra. Esse linguinha tenebrosa.
Mas isso... Ainda mais gente que fala muito. Isso tem que sair do espírito, falar, olhar, ouvir. Os sentidos, né? E sentimentos, e pensamentos, e ações precisam ser espiritualizadas. Né? Partir de Deus. Mas isso é um exercício, tá? Que a gente faz no dia a dia. Bom, entenderam? A casa construída na areia, ela não dá essa condição aqui, a areia. Como é que de areia são o quê? Eu sou, né, areia como sustentáculo não produz, né, firmeza. Porque eu, quando era religioso, e quando se fala de ser religioso, não é só na igreja católica, não é só espiritual, na igreja evangélica também, protestante também, tem muito religioso que constrói a sua casa, não é simplesmente eu ando com a Bíblia de capa preta debaixo do braço, com um terninho, tá? E isso aí não diz nada. É bonito, é legal, mas não diz nada. Então, construir a obra, eu vou domingo à igreja, na porta já está fazendo um monte de bobagem. Okay? A gente corre esse risco, hein? Estou falando dos outros, não, estou falando de mim. Algumas vezes, meus amigos, eu sou transparente, eu já saí da igreja discutindo com a minha esposa. E já aconteceu. Eu sou um... Já aconteceu o contrário também. A gente vai discutindo, chega lá, o senhor vai e fala assim, aí ele. E ele molda, e ele doutrina. Aí olha um pro outro, aí um pede perdão pro outro, cai por terra. Não, toda aquela briga se esvai. Queridos, às vezes a gente ouve uma mensagem maravilhosa, aleluia! Eu estou falando de coisa simples, boba não é, mas simples, sabe? E sai ali. Parece que o espírito imundo está esperando ali na porta só para te acompanhar de novo. Sabe, tá mesmo. O problema é que a gente esquece disso, né? Sim. Tá? A gente fica tão impactado que a gente não vigia e sai já. A gente na igreja, né, é um santo, na rua é um demônio. Eu tenho alguns exemplos. Eu estou falando de mim, eu não estou apontando ninguém. Eu tenho alguns exemplos que nós mesmos, como carne, às vezes a gente tem umas impetuosidades, assim, umas coisas que... Eu sinto até vergonha de mim. Aí depois eu falo, por quê? Por que eu fiz isso? Por que fizeram isso comigo? Então por que eu fiz isso? É porque ele ainda não desistiu. Então, pastor, coisa nenhuma, sou pecador como qualquer um outro, redimido e querendo crescer. Sim. Isso sim. Não querendo me acomodar. Sim, eu estou crescendo. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas, sou diferente de ninguém, sou melhor que ninguém, absolutamente. Tem uma unção dada por Deus. Só é dele, não é minha. Não tem mérito de nada. Tá? De absolutamente nada. Agora que eu estou construindo a minha casa sobre a rocha, estou e falando isso aqui também. E vamos continuar. Vamos lá. Eu falei sobre os elementos de construção da casa, né? Ouro, prata, feno. Muitos inadvertidos. Não, já li isso aqui. Jesus declarou esta verdade depois de ter discorrido sobre os... Eu estou falando da areia, tá? Uhum. Essa verdade da construção da casa foi construída, foi falada, discorrido, depois de ter discorrido sobre os hipócritas, lobos e falsos profetas. Jesus faz uma comparação, propondo uma forma de conduta, a saber, não construir a casa sobre a areia. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-los-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ele desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, minhas palavras, e não as cumpre, eu estou repetindo o texto, né? Que constrói sobre a casa da areia. Vamos passar para a outra folha. Portanto, depois do outro texto aqui, portanto, Jesus e a sua palavra, que na verdade é Ele próprio. Toda vez que vocês fizerem um estudo, vocês vão fazendo um link, uma transição entre um texto e o outro.
eu aqui eu começo a fazer a transição para um outro assunto que eu vou entrar. Tá? Portanto, Jesus e a sua palavra, que na verdade é Ele próprio, é o fundamento. É o fundamento. No nosso prisma de ensino, a casa começa a ser construída. Agora está começando a ser construída a casa. Tá? Por causa do fundamento. Tudo que eu falei há pouco, está escrito aqui, tá? Vou ler rápido por isso. Eu expliquei antes. Passando pela orla, eu dou um exemplo aqui. Passando pela orla, lá de... Você já foi em Copacabana, viram aquela... Sim. Maravilhoso, né? Pela orla, podemos ver aqui no Rio de Janeiro belos castelos de areia, numa arte estupenda, mesmo maravilhosa vista. À beira-mar, são suscetíveis a desmoronarem. E mesmo se permanece ao longo do tempo, pelo agir constante do vento, se desfarão. Toda doutrina que tem fundamento em outra coisa, senão Jesus Cristo, consideremos enganosa. Tá? Tem muita mistura. Tá? Tem mesmo. Ou todo que tenta misturar, colocando em igualdade de condições, até citando o nome do Senhor, mas também tendo juntamente outra coisa, desconsideremos-la. Religiões, ensinos, cultos à personalidade, seja o que for, tudo com Jesus, nada sem Jesus. Ok? Que tipo de mistura você pode ver em alguma fé religiosa, que tipo de mistura que tenta misturar uma coisa com a outra? Em qual religião? Qualquer um. Qual? Então, estou pedindo que você diga. Testemunho de Jeová? Sim. Testemunho de Jeová mistura. A própria religião católica também. Também. E algumas religiões. É isso que eu ia falar também. Porque tem aquela coisa do benefício próprio, né? Eles valorizam mais o milagre pelo milagre do que Jesus, que é o autor do milagre. Então, o culto, Jesus bem no cantinho, o culto é mais ao milagre e à prosperidade do que ao Senhor Jesus Cristo. As novas igrejas, principalmente. Nela. E quando você vem de uma outra religião, você acaba falando assim, qual é a diferença? Tá fazendo igual né? Tô aqui, eu tô lá. Faz parte, aí você até fala assim, lá E aqui é um comentário, não é uma acusação, é um comentário. Não, tem muita religião que começa com a Bíblia. E não termina com ela. E não termina com ela. Ou mistura ela no meio do pacote. Sim. Temos que ter muito cuidado com isso, porque são casas construídas na areia. Bom, vamos lá agora conhecer mais Jesus? Primeiro ponto, ou segundo aqui, quem é Jesus? Jesus é o Logos. Jesus é a palavra. Okay. Vamos lá. Alguém pergunta para você, quem é Jesus? Jesus é a palavra. E agora vamos entrar nesse mérito aqui, que a gente já tem tempo até para parar um pouquinho, tá? A gente já tem mais de uma hora falando? Deixa eu ver. Já. 1h e 13 minutos. Então, vamos parar aqui?